Boa noite, irmãos. Como é bom mais uma vez, neste domingo, retornarmos à casa do Senhor, poder contemplar irmãos, amigos de outras igrejas, de outros lugares ou do nosso lugar mesmo. É com gratidão ao Senhor que nós aqui estamos, felizes também porque irmãos que estavam viajando, a igreja orou, quarta-feira, domingo, viu, Sandra e Hilary, e estão de volta ao lar, de volta à igreja. São bênçãos que todos nós estamos recebendo. Tivemos pela manhã hoje também a escola bíblica, num culto abençoado também, quando nós ouvimos que devemos louvar ao Senhor. Enquanto nós temos fôlego, nós devemos louvar ao Senhor. E nós vamos cantar o hino de número 1 do nosso cantor cristão. E eu convido a igreja, os irmãos que puderem ficar em pé, nós ficaremos. Ouvimos pela manhã as nossas comunicações e vamos fazê-las novamente. Uma semana muito importante para a igreja, importante para as famílias, importante para todos nós. Nós estaremos em uma semana de oração nos lares, exceto quarta-feira, quando nós teremos o nosso quarta-feira, nosso culto de estudo da palavra e oração, quarta-feira. Porém, iniciando amanhã nossa semana de oração nos lares, alguns irmãos, quando houve a ideia, ofereceram os seus lares. Portanto, amanhã
nós estaremos na casa dos irmãos José Albuquerque e a irmã Norma. E foi falado pela manhã, ali naquela rua da Mil Coisas, né? Subindo à direita a terceira casa, né? Esse irmão José. Ali então amanhã, 19 horas. Na terça-feira, o culto de evangelismo e também oração, ali na casa da nossa irmã Maikele. Maikele se casou, mora lá no Pedregal, no final da rua do bairro Pedregal. Na quinta-feira, o nosso culto de oração será na casa dos irmãos Juari e Serrate, também às 19 horas, todos os dias. E na sexta-feira, ali na casa dos irmãos Eli e Graça. Então, nós teremos uma semana de oração. Se nós pudermos ir todos os dias, glória a Deus. Mas se você não puder todos os dias, pense naquele dia que você pode ir, pode se fazer presente para orar, para pedir e para agradecer também ao Senhor bênçãos recebidas. Neste momento, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica, Eclesiastes, no capítulo 3, os versículos 11 a 14. Mais uma vez eu peço, igreja, que fiquem de pé. Eclesiastes, capítulo 3, os versículos 11 a 14. Hoje pela manhã, no finalzinho do culto, nós oramos pelos homens batistas. Dia 5, dia do homem batista. E nós vamos orar também hoje à noite pelos homens batistas, pelos homens presentes na nossa igreja nesta noite. Orar também pelos homens que estarão ouvindo depois, participando deste culto. O Senhor tem bênçãos para todos os homens. E o texto vem falar assim. Eu começo e os irmãos também alternadamente. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Amém. Nós vamos orar. Você, homem, se coloca diante do Senhor em gratidão e pense qual é a sua responsabilidade diante do seu lar, diante da sua igreja, do seu trabalho, por onde você anda. E nós temos um pedido de oração pelo homem batista, pelo nosso irmão Hilário. O irmão Hilário não está passando bem, teve consulta ontem à noite, hoje ainda com dificuldades. Irmã Lavínia pede por ele e por eles filhos, né? Irmão Anderson também, Anderson Vieira, não está aqui conosco nesta noite. E outras pessoas, como a irmã Rosângela também, nos coloquemos diante do Senhor. Eu vou convidar a irmã Luciene para chegar aqui à frente e orar ao Senhor em favor de todos os homens, cadê a irmã Luciene, presentes aqui e aqueles que estarão também participando conosco. Que Deus abençoe todos os homens e os nossos lares. Senhor, nós queremos nesta hora agradecer, Senhor, primeiramente, porque mais um dia se passou e nós somos, Senhor, preservados por Ti. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos juntos mais uma noite para louvar e bendizer ao Teu nome. Ó Deus, nós queremos nesta hora te suplicar, meu Deus, por cada homem, Senhor, desta igreja e, Senhor, dos demais, Senhor,
Batista, Senhor, de toda a obra. Queremos te suplicar, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um deles. Seu Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam de saúde, Senhor, que o Senhor esteja tocando neste momento. Seu Deus, prevalecendo, Senhor, a fé em cada coração, meu Deus. Tome em tuas mãos. Nós suplicamos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer cada homem aqui presente. Seu Deus, opera grandemente, Senhor, por misericórdia. Vai operando de forma maravilhosa, derramando o teu Santo Espírito, Senhor, sobre cada um deles. Lembrando, Senhor, do seu Hilário, Senhor, o nosso irmão tão querido, que o Senhor esteja operando ali também, realizando, Senhor, a tua vontade na vida dele, Senhor. Abençoa os familiares, Senhor, que o Senhor esteja cada dia fortalecendo, Senhor, a vida dos teus filhos. Abençoa a vida do Anderson, que está ali, Senhor, meu Deus, onde, Senhor, o Senhor operou o livramento ali, Senhor. Abençoa o teu filho na recuperação, Senhor, daquele livramento que o Senhor deu a ele, Senhor. Tem misericórdia, abençoa a vida da Rosângela, a vida de outros, Senhor, que estão enfermos. Vai operando, Senhor, aqueles que não vieram à tua casa nesta noite, mas que estão dentro dos seus lares nesta hora, que o Senhor esteja indo de encontro à necessidade de cada um. Ó Deus, opera grandemente, Senhor, e continua neste lugar, Senhor, operando através dos louvores, da palavra, usando, Senhor, as nossas vidas, a vida, Senhor, daqueles que vão tocar, aqueles que vão cantar, aqueles que vão entregar a palavra. Opera grandemente, Senhor. Nós assim clamamos, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar, chamando nossos irmãos em louvor. E você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode trazer e entregar no altar do Senhor. Louvando e bendizendo. Venha conhecer a adoração. Amém.
palavra, que nós possamos estar louvando a Ele em espírito e verdade, é como nosso coração. Então, é uma caminhada da caminho deserto.
Nós vamos orar, irmãos, orar por este grupo, orar pelo louvor, pelos componentes, instrumentistas, vocais, irmãos que não puderam estar aqui hoje, estão estudando, trabalhando. E hoje pela manhã chegou um novo componente, né, irmã Daiane, e agora à noite, irmã Claudielaine. Bem-vindas, né, a este grupo abençoado. E nós vamos orar, pedindo a Deus que continue nos abençoando. Eu vou pedir que a irmã Graça ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecidos, ó Deus, nós estamos, ó Deus, por tantas bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre os nossos irmãos, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Ó Deus, agora esse louvor foi cantado, Deus, que chega do trono, ó Deus, com um cheiro suave, ó Deus. Ó Deus, nós agradecemos, Senhor, por essas irmãs, ó Deus, que fazem parte desse conjunto, os irmãos, ó Deus, que eles possam, Senhor, cada dia mais, Senhor, sentir a vontade, Deus, de estar aqui à frente, te louvando, Deus. Ó Deus, abençoa a vida de cada um, a vida dos seus familiares, ó Deus, tocando, Deus, tudo nos seus corações, ó Deus, abençoando, guardando, protegendo. E nós sabemos, ó Deus, que o ministério do canto é um ministério que não agrada ao mundo, que não agrada ao nosso inimigo, mas que eles possam, Senhor, se fortalecer a cada dia, Senhor, em Ti. Ó Deus, nós pedimos pelo restante do nosso trabalho neste momento, Deus, venha usar, Senhor, quem for falar na mensagem, Senhor. E, Senhor, que a mensagem venha falar aos nossos corações, Deus. Ó Deus, sustenta, Senhor, a nossa noite. Dá-nos, ó Deus, a paz que tanto precisamos. Leva o nosso sono, Senhor, nos leve em paz para as nossas casas. É em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, agora e sempre, ó Deus. Amém. 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 Nós vamos continuar louvando esse grande Deus, Deus de promessa, Deus de milagres. E o irmão Jefferson continua louvando e nós juntos com o irmão. Você conhece alguém que já venceu uma batalha sem lutar? Essa melodia está baseada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, dos versos de 1 a 30. Mas eu pedi para deixar expresso ali o verso 17, e eu gostaria que os irmãos pudessem ler comigo o que está escrito em 2 Crônicas 20, 17, por favor. Vamos lá? Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Esta luta foi de Jeosafá, um servo de Deus que confiou que a vitória viria. E eu quero dizer a todo coração ao irmão Ronaldo, eu sei da luta do irmão, mas digo a você, meu irmão, a luta não é sua, a luta é de Deus. Confia nele, e o mais, tudo ele fará, né? Eu vou cantar sem som, porque a gente está sem pedestal. Então, tem que vai ficar
só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho tiveres que tomar decisão. Entregue tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. Não tem mais quando eu vi, tiveres que tomar decisão. Entregue tudo a mim, confia de todo teu coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Amém, né, irmãos? Poder confiar neste Deus. E nós vamos ouvir mais uma porção da palavra do Senhor, através de uma reflexão. E dessa vez, o nosso convidado, o irmão Giovanni. A irmã Graça já orou em favor do mensageiro desta noite. E que o Senhor o use mais uma vez, para que, falando ao coração dele, chegue aos nossos corações também. Que Deus o abençoe. Boa noite, irmãos. Como a irmã Zéia hoje pela manhã falou, a
responsabilidade de estar aqui na frente é muito grande e, querendo ou não, a gente treme nas bases, mas o Senhor está conosco e Ele tudo pode e Ele tudo fará. Foi confiar, a palavra de hoje à noite. Eu não vou pregar, não sou pregador. Nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que vai, vamos assim dizer, completar ou faz parte da fala da irmã Leia pela manhã. A irmã Leia falou sobre o louvor e nós vamos falar um pouquinho sobre a oração. Na última vez que eu estive à frente, eu também falei sobre a oração, em outra roupagem, com outra visão, e na fala específica de hoje, nós vamos nos basear em Tiago 5, de 13 a 18, e nós já estamos bem acostumados com a tela, e ele está ou estará sendo projetado ali nas cartelas. O texto básico então diz o seguinte: está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. O poder da oração. Na lição de hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós mencionamos também a oração. Nesse momento, no texto básico, ficou claro que quando oramos, ou quando orarmos, aquilo que pedimos em nome do Pai, aquilo nos será concedido. Abre-se um parênteses: será concedido segundo a vontade de Deus, porque Deus conhece todos os nossos pecados, todos os nossos anseios, todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas. No entanto, Ele atende de acordo com as nossas necessidades. Para entrarmos diretamente no texto, já que nós estamos falando em oração, eu vou pedir a irmã Leí que ore mais uma vez, pedindo a orientação de Deus para aquilo que Ele tem, para que eu possa transmitir aos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por mais um dia que o Senhor está nos dando. O privilégio, Senhor Deus, de estarmos na tua casa nesta noite. O privilégio,
Senhor, de cantarmos louvores ao Teu nome, o privilégio de sermos salvos por Jesus e de sabermos, ó Deus, que o Senhor nos concede a graça, pela Tua graça, estarmos chegando ao Pai por Jesus Cristo através da oração. Use o Teu servo, Senhor, neste momento, para falar aos nossos corações, de forma que os nossos corações estejam sensibilizados a ouvir a Tua voz e saber, ó Deus, que a oração é a chave da vitória nas nossas vidas. Abençoa o Teu servo, Senhor, que escondido atrás da Tua cruz, ele possa falar para nós aquilo que o Senhor já falou no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida alguma, a oração e a fé é a chave da vitória. Nós somos mais que vencedores, uma vez que nós temos Deus como nosso guia principal. Segundo o dicionário, oração é súplica, pedido dirigido a Deus. Quantos de nós suplicamos a todo momento? Quantos de nós nos encontramos em dificuldades, com doenças, no trabalho, na família, na igreja, e sem dúvida alguma, todos os nossos problemas, eles serão resolvidos a partir do momento em que nós suplicarmos a Deus, a partir do momento em que dirigirmos a Deus com fé. Com fé ou sem fé é impossível agradar a Deus. A vida é um desafio, é uma constante ultrapassar de obstáculos, infinita superação de fases. Viver é desafiar o mundo, é se desafiar. Viver é superar, se reerguer, aprender e esperar o melhor. Mas o que a Bíblia diz em relação ao mundo? O mundo tereis aflições. Por isso que o autor ele coloca que a vida é um desafio, é um constante obstáculo, é de infinita superação. E o que nós observamos na imagem? A imagem por si só diz tudo. Alguém saltando de um ponto ao outro. Naquele percurso, ele pode chegar do outro lado do precipício ou não. No entanto, o que nós queremos colocar em evidência? Que realmente viver é um desafio. A todo momento nós encontramos desafios. E como nós sabemos que por sermos cristãos, por acreditarmos em Deus, o mundo nos persegue ainda mais. Por quê? Porque o inimigo não está satisfeito. E na sequência, fé para vencer os desafios da vida. Já sabemos que a vida nos desafia a todo momento, mas também sabemos que através da fé, através da oração, nós venceremos todos os obstáculos. Humanamente falando, quando nós clamamos a Deus por algo que gostaríamos de ter e não aparentemente recebemos,
qual é o nosso pensamento? Deus não ouve as minhas orações. No entanto, como eu falei anteriormente, porque aquilo que eu pedi não será bom para mim. E Deus sabe o que é bom para cada um de nós. Perante um desafio, eu oro a Deus e Ele me dá força para superar e continuar minha caminhada rumo à vitória. Eu acredito que de todos nós que aqui estamos, nenhum de nós temos dúvida em relação a essa frase. Então, se eu oro a Deus, com certeza eu terei a vitória. Tempo corre. O poder da oração. O que é oração? Mas você está sendo repetitivo? Não. Oração é uma maneira importante de falar com Deus, aproximar-se dele e enfrentar os desafios da vida. E a palavra-chave nessa cartela, eu levo em consideração falar com Deus e principalmente aproximar-se de Deus. E aí eu pergunto, como nos aproximamos de Deus? Através da oração, através da leitura, através dos louvores. As imagens por si só já dizem tudo. Salmo 17, ele vai colocar sobre a intervenção divina. E a intervenção divina só acontece quando nós permitimos. Por quê? Porque Deus dá livre arbítrio. E uma frase que eu uso sempre: nós vamos prestar contas daquilo que fizermos ou deixarmos de fazer. E a Bíblia é clara em dizer também que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Eu vou precisar correr um pouquinho, porque o relógio está correndo mais do que eu. Quando a igreja ora, há intervenção divina. São só duas cartelas que são pesadas em texto. Tiago nos encoraja a fazer uma oração a partir de cada situação em nossa vida. Em cada situação em nossa vida. Preste atenção, irmãos. Ele faz este convite geral para orar em todas as situações. Que seja em momentos tristes, que seja em momentos alegres. Ele se complementa com o próximo versículo, dizendo para orar especialmente pelos ou para os enfermos da igreja. Há alguém entre vocês fracos? Como o texto básico diz, há alguém entre nós fracos? Fazemos o quê? Oremos. E eles deveriam orar por ele no momento do Senhor e com o óleo. E aí eu coloco o seguinte: a oração da fé salvará os enfermos e o Senhor o levantará, e se ele cometeu pecados, eles serão perdoados. Se eu clamo a Deus o perdão dos meus pecados, sem dúvida alguma, esses pecados serão perdoados. Na nossa lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, vem colocando muito em evidência sobre essas questões também. Então, se nós clamamos a Deus, se nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, nós teremos. Porque a lição vem colocar que desde o princípio, Deus já sabia que o homem iria pecar. E desde o princípio, Ele já deixou claro que mandaria como mandou o Salvador, que é Jesus Cristo. Esse trimestre nós temos falado, partindo sempre nessa mesma terra. E na sequência, a necessidade de oração. A oração é necessária para que Deus intervenha.
Eu acabei de falar que Deus conhece o coração de cada um de nós, mas Ele pede que façamos o quê? Que solicitemos a Ele, que oremos a Ele. Para quê? Para que Ele possa intervir. Caso contrário, o versículo que nós mencionamos anteriormente não funcionaria, porque Ele dá livre arbítrio. Se Ele dá livre arbítrio, Ele vai resolver o meu problema, Ele vai atender a minha oração a partir do momento em que eu pedir, a partir do momento em que eu solicitar. E muitas vezes, mesmo sabendo a pequenez que nós somos, nós deixamos a desejar, no sentido de não saber pedir. Porque se nós não soubermos pedir, nós não vamos receber. Já diz a irmã Leí uma frase muito antiga, muito, entre aspas, de uma boa conversa, ninguém se escapa. No momento certo, da forma certa, aquilo que você pedir, aquilo que você conversar, que seja humanamente falando, você receberá. E muito mais, se nós solicitarmos, pedirmos a Deus. A oração é necessária para que o meu coração se alinhe com o de Deus. Olha que interessante, irmãos. A melhor maneira de exercitarmos nossa fé é buscando alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele se alegra. E com certeza as vitórias são certas. As vitórias virão. Ainda, a oração é necessária para que a igreja cresça em Cristo. E nós não temos dúvida em relação a isso aí. A oração é necessária para que Deus seja glorificado. E a imagem, o que nós observamos? Crescendo em Cristo, a Bíblia, a oração, a leitura, como sendo o adubo para o nosso crescimento. Nós só vamos crescer se nós verdadeiramente buscarmos a Deus. Crescendo em Cristo, desde o momento em que germina até o momento que floresce. Só que nós sabemos, que humanamente falando, vegetalmente falando, nós temos o nosso nascimento, o nosso crescimento e o nosso fim. E, sem dúvida alguma, muito triste se chegarmos ao fim sem termos Deus no coração, sem termos a salvação, como nós falamos anteriormente. Quando a igreja ora, toda a igreja é sarada. Em Tiago 3, 5, 13 e 18, como nós já lemos, conselhos dados sobre curas. Olha que interessante, a sessão não contém nenhum comando direto para curar outras pessoas. Nós não temos esse poder. Em vez disso, consiste em uma instrução para orar em caso de doença e a promessa de Deus pelo poder da cura. O que o texto colocou? Que nós devemos orar pelo enfermo. Ele não colocou que eu vou curar o enfermo. Lógico e evidente, nós temos os médicos, nós temos remédios que Deus capacita pessoas para esse tipo de cura. Mas nós sabemos que nem todas as doenças, e não teremos cura a vida toda, ou melhor, nós não somos eternos, nós podemos ter curas, mas a verdadeira cura só vem de Deus. E quantas vezes as pessoas ficam doentes, tá? E sem dúvida alguma são saradas. Quantas vezes as pessoas ficam doentes e morrem? É o ciclo natural. Todos nós vamos morrer. Não é porque um irmão
irmão morreu que nós vamos desesperar. Lógico, familiarmente falando, humanamente falando, no sentimento humano nós vamos sentir, mas sentiremos muito menos se aquela pessoa já tiver com a passagem comprada para o céu, para a destra do Pai. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. E ali em Jeremias 17:14 coloca isso aí para gente. Deus é aquele que cura a dor que o sorriso quer disfarçar. Deus é aquele que cura a dor que o sorriso muitas vezes quer disfarçar. O texto é importante porque esta instrução aqui não está explicitamente vinculado à condição de um dom de cura, mas a oração é igreja. A oração tudo pode. Em caso de doença física, os experientes, como o texto nos colocou, oram intercedendo por ele e ungindo com o óleo. Com a unção, eles mostram que ainda faz parte da comunidade cristã, pertence à minha comunidade e Deus quer trabalhar nela. Então nós pertencemos a uma comunidade, a um grupo que acredita no poder de Deus, a um grupo que acredita no poder da oração. Isso se aplica mesmo se há uma conexão entre a doença e pecado. Aquilo ali é a exposição, a explicação do texto. Como consequência, Tiago chama esse procedimento de cura da doença, restaurando de posição de poder e perdão dos pecados. Esperança física é quando nós temos uma cura, quando Deus dá mais tempo de vida a cada um de nós nessa terra. A recuperação é significativamente fortalecida. Nós só nos fortalecemos em Deus. Quando a igreja ora a salvação. Esse penúltimo item que nós vamos falar. A Bíblia nos diz: então confesse seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros, para que você fique bom. E ali é muito forte, irmãos. Oremos uns pelos outros, para que a oração fique ainda mais forte no nosso palavreado. A oração pede os seguintes pensamentos que devem ser apresentados. Nós não podemos olhar para o seu coração ou para os seus segredos. Só você e Deus a conhece. Só eu e Deus conhecemos. Só você e Deus conhece. Quando você, quando eu, quando cada um de nós nos arrependemos, e aí o que o autor coloca? É seu, é meu, é nosso dever confessarmos. Porque se eu pequei, eu preciso confessar. Ora, mas Deus não conhece? Conhece, mas Ele pede o quê? Que confessemos. O que é confessar? Falar para Deus aquilo ou naquilo que nós erramos. E, consequentemente, teremos o perdão. E ali, mais uma imagem bastante significativa. Todos vocês, todos os irmãos já conhecem essas imagens. Olha a primeira imagem. Esta é a razão pela qual oramos uns pelos outros, ou pelo outro. E pela ordem normal das coisas, o que aconteceria na primeira imagem? O cidadão cairia. Na segunda, o segundo cairia. Na terceira, o terceiro. Mas, através da oração, através de Deus, o que nós observamos ali? Todos passaram sãos e salvos. Por quê? Porque enquanto um está pendurado,
dois estão sustentando. Enquanto um de novo está pendurado, dois estão sustentando, e assim sucessivamente. E o que nós entendemos? Que é Deus nos sustentando a todo momento. Irmãos, só em Deus conseguimos vencer esse mundo. E ali ele coloca, mais interessante ainda, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2,5 coloca isso aí. Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Sem ele não tem outro caminho. Porque se alguém peca, então temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, que é justo. Todo pecado a Deus deve ser conhecido por Ele, por meio de Cristo. E o que a gente sempre coloca, sempre evidencia, que se, quando nós colocamos, Jesus hoje, Ele é o nosso advogado. O que o advogado faz? Defende. E como que tem que chegar as nossas solicitações a Deus? Através de Jesus. Mas, no dia do juízo final, ele voltará em outra condição, na condição de juiz. E aí não tem mais defesa. Está batido o martelo. E sem dúvida alguma é o fim. Orai-nos pelos outros, para que sejais curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E concluindo a minha fala, com isso indicamos que estamos cientes do fato de que todo bom presente e todo presente perfeito vem de nosso Pai. Portanto, nossas orações é um sinal de quê? De dependência de Deus. Porque nós, em todas as situações, sempre dependemos dele. Estamos em todas as situações, sempre suplicantes, juntamente com a igreja de Deus na terra. Calma, você, eu, nós não está vendo, mas Deus está agindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que o encanto da palavra divina ilumine sempre a tua, a minha, a nossa vida, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém? Amém. Passei por tempo, mas... Louvor, por favor. Irmãos, nós começamos a semana muito bem. Hoje é o primeiro dia da semana. E nós falamos que nós estaremos numa semana de oração. E ali as frases, muito bem ditas, quando a igreja ora, ela é sarada. Quando a igreja ora, há salvação, há perdão. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Giovanni em outras oportunidades também. Estejamos durante a semana nos cultos de oração, e lembrando que após o culto, reunião com a comissão de patrimônio, após este culto. E o louvor, então, encerrando essa parte, vão cantar, e vou pedir a irmã Claudiolane para encerrar com uma oração, e que tenhamos uma semana abençoada. Mais uma vez, nós agradecemos os nossos irmãos que costumeiramente ou não estão conosco. Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade mais uma vez na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Entregue, Senhor, essa semana inicia hoje nas tuas mãos,
e que nós, a cada dia dessa semana, possamos estar lembrando de Ti. Esse louvor do Santo Agora é a oração perfeita, que fala que o Senhor é bem-vindo aqui. E nós entregamos nossa vida, nossa família, os nossos afazeres, tudo que pertence. Em nome de Jesus. Amém. Amém.